Empregada chora ao gritar para a namorada do milionário parar. Não faça isso com o bebê. O grito corta o ar como uma lâmina invisível. Não é um grito comum, é um pedido desesperado que nasce do fundo do peito e ecoa pelos corredores de um apartamento luxuoso, daqueles que costumam ser silenciosos demais. A empregada avança com o corpo à frente, os olhos cheios de lágrimas, a voz falhando enquanto súplica para que a namorada do milionário pare. Não faça isso com o bebê. A frase fica suspensa no ambiente, pesada, difícil de entender por completo naquele primeiro instante. Quem vê de fora não imagina como aquela casa chegou a esse ponto, nem quantos sinais foram ignorados até que tudo transbordasse. O bebê dorme no quarto ao lado, cercado por móveis caros, cortinas claras e um cheiro suave de lavanda que tenta transmitir paz. Mas ali dentro, a tranquilidade é apenas aparência. O milionário, acostumado a controlar reuniões, contratos e decisões que movimentam cifras altas, percebe que há algo que não consegue dominar. O coração acelera, a mente busca respostas rápidas, mas nada do que aprendeu no mundo dos negócios parece funcionar naquele momento. A riqueza, que sempre foi sua armadura, não oferece proteção alguma diante do que está prestes a acontecer. Essa história não começa aqui por acaso. Esse momento extremo é resultado de escolhas feitas ao longo de um ano inteiro, de pequenas concessões, de silêncios acumulados e de sentimentos que ninguém teve coragem de nomear. Cada detalhe importa, cada gesto teve consequências, e nada surgiu do nada. Se você gosta de histórias que prendem do começo ao fim, cheias de emoções reais, conflitos familiares e reviravoltas que fazem repensar tudo, já aproveite agora para curtir este vídeo. Esse simples gesto ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias profundas como essa. No início desse ano decisivo, a vida do milionário seguia um roteiro previsível. Manhãs organizadas, agenda cheia, encontros em bairros nobres do Rio de Janeiro, jantares sofisticados e a sensação constante de que tudo estava sob controle. A chegada inesperada do bebê muda completamente essa lógica. O que deveria ser apenas mais um detalhe em sua vida confortável se transforma em um desafio diário, silencioso e exaustivo. Ele tenta se adaptar, compra tudo que o dinheiro pode oferecer, mas logo percebe que cuidado não se aprende apenas com recursos materiais. A namorada, por sua vez, vê naquela nova fase uma ameaça e uma oportunidade ao mesmo tempo. Deseja manter o lugar que conquistou, o status, a segurança, o olhar admirado das pessoas ao redor. Ao mesmo tempo, sente que o bebê desloca o centro da atenção e exige uma dedicação que ela não estava preparada para oferecer. Seus gestos se tornam ambíguos, ora afetuosos, ora distantes, criando uma tensão quase imperceptível para quem não convive diariamente naquele espaço. É aí que a empregada ganha importância. Mulher simples, observadora, acostumada a perceber o que muitos ignoram, ela acompanha cada mudança na rotina da casa. O choro noturno, os horários alterados, os olhares atravessados na mesa do café da manhã. Para ela, o bebê não é apenas parte do trabalho, mas alguém que desperta memórias antigas e um instinto de proteção que vai além do profissional. Essa ligação silenciosa se fortalece aos poucos, construída em pequenos cuidados diários, no balanço suave para acalmar, no pano limpo preparado antes mesmo de ser pedido. Se você já passou por situações em que sentiu que algo estava errado, mas ninguém parecia ouvir, vai se identificar profundamente com essa história. Aproveite para comentar aqui embaixo de onde você está assistindo. Saber de que cidade ou estado você acompanha faz toda a diferença e cria uma conexão especial entre todos que estão vivendo essa narrativa juntos. Com o passar dos meses, o ambiente do apartamento muda. O luxo impecável dá lugar a marcas de vida real. Brinquedos espalhados, noites mal dormidas, discussões interrompidas pelo choro do bebê. O milionário começa a faltar a reuniões importantes, enfrenta questionamentos no trabalho e precisa abrir mão de decisões que sempre tomou com facilidade. Cada tentativa de ser mais presente cobra um preço alto, seja financeiro, seja emocional. Ele descobre, da forma mais difícil, que sucesso pessoal não garante equilíbrio familiar. A cultura brasileira aparece nos pequenos detalhes. Almoços de domingo, tentativas de manter tradições, músicas baixas tocando ao fundo, vizinhos curiosos que percebem mudanças mesmo sem saber exatamente o que acontece. Esses elementos influenciam decisões, aproximam alguns personagens e afastam outros. A pressão social, o medo de comentários e julgamentos, tudo pesa mais do que parece à primeira vista. Enquanto isso, sinais discretos começam a se transformar em alertas claros. A empregada percebe incoerências,
atitudes que não combinam com o discurso, mudanças repentinas de humor. Ela tenta avisar de forma cuidadosa, respeitando limites, mas esbarra na hierarquia e no receio de perder o trabalho. Cada silêncio que escolhe manter aumenta o peso da responsabilidade que carrega sozinha. O milionário, mesmo sem perceber todos os detalhes, sente que algo escapa de suas mãos. Vive momentos de fragilidade profunda, questiona decisões do passado e enfrenta um conflito interno que sempre evitou, o medo de falhar justamente onde o dinheiro não alcança. Essas dúvidas o acompanham em madrugadas longas, no som distante da cidade e no olhar fixo para o teto escuro. Se essa introdução já está mexendo com você, não esqueça de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma parte dessa história intensa, feita para quem aprecia tramas emocionantes, com personagens complexos e situações que poderiam acontecer em qualquer família. Tudo caminha, passo a passo, para o momento em que o grito ecoa pela sala. Nada ali é exagero, nada surge sem motivo. É o resultado de um ano de tensões acumuladas, de escolhas difíceis e de sentimentos ignorados. A partir desse ponto, nada será como antes. O que está em jogo não é apenas uma relação, mas a capacidade de cada personagem de encarar a própria verdade. Essa é apenas a introdução de uma história que vai prender sua atenção, provocar reflexões e emocionar do início ao fim. Fique conosco, porque o que vem a seguir vai muito além do que parece à primeira vista. O grito atravessa a sala antes mesmo que alguém consiga entender o que está acontecendo. É um som carregado de desespero, de urgência, de medo antigo que finalmente encontra voz. A empregada corre, quase tropeçando no tapete caro, os olhos marejados, o coração batendo tão forte que parece querer saltar do peito. Ela se coloca entre a namorada do milionário e o bebê, abre os braços como quem protege algo sagrado e, com a voz embargada, súplica para que ela pare. Não faça isso com o bebê. A frase ecoa no ambiente silencioso, pesado, como se as paredes também estivessem ouvindo. O apartamento, localizado em um dos bairros mais valorizados do Rio de Janeiro, sempre foi um símbolo de ordem e sofisticação. Tudo ali tinha lugar definido, cores neutras, silêncio confortável. Mas naquele instante, o luxo perde o brilho. O cheiro suave de lavanda se mistura ao suor frio que escorre pelas costas do milionário, parado alguns passos atrás, sem saber exatamente como reagir. Ele está acostumado a resolver conflitos com números, reuniões e decisões rápidas, mas aquilo foge completamente de qualquer lógica que ele conheça. O bebê dorme no berço, alheio à tensão que domina o ambiente. O som da respiração tranquila contrasta com o clima de instabilidade que tomou conta da casa. A empregada treme, mas não recua. Há algo em seu olhar que vai além do medo de perder o emprego. É proteção pura, quase instintiva. A namorada, por sua vez, permanece rígida, com o rosto fechado, surpresa por aquele confronto inesperado. Nada do que está acontecendo foi planejado para acontecer daquela forma. Esse momento não surge do nada. Ele é resultado de meses de mudanças silenciosas, de sentimentos reprimidos, de escolhas feitas sem reflexão profunda. Antes da chegada do bebê, a vida do milionário seguia um ritmo previsível. As manhãs começavam cedo, com café forte servido em xícaras impecáveis, jornais espalhados sobre a mesa de mármore e compromissos que se sucediam sem espaço para imprevistos. O dinheiro sempre foi sinônimo de segurança, uma forma de manter tudo sob controle, inclusive as emoções. A notícia da gravidez chega como algo inesperado, quase inconveniente em um primeiro momento. Não havia planos, não havia conversas profundas sobre isso. Ainda assim, ele assume a responsabilidade, acreditando que poderia resolver tudo da mesma forma que sempre resolveu os problemas da vida, com recursos, organização e distância emocional. O que ele não percebe é que um bebê não responde a contratos, nem a promessas feitas em silêncio. A namorada, que até então se sentia confortável naquela rotina de privilégios, começa a experimentar sensações contraditórias. Por fora, mantém a imagem de mulher segura, elegante, presente nos eventos certos. Por dentro, sente que algo foge de seu controle. O bebê passa a ocupar um espaço que antes era só dela. As atenções mudam, as prioridades se reorganizam, e isso gera um incômodo que ela não sabe como expressar. A empregada observa tudo desde o início. Ela conhece aquela casa como ninguém, percebe detalhes que passam despercebidos pelos outros. O choro do bebê durante a madrugada, a ausência da namorada em momentos importantes, o cansaço estampado no rosto do milionário quando chega mais cedo do trabalho tentando se adaptar à nova rotina. Para ela,
O bebê não é apenas mais uma responsabilidade. Ele desperta memórias antigas, sensações profundas de cuidado e proteção que fazem parte de sua própria história. Com o passar das semanas, a rotina da casa muda. O silêncio absoluto dá lugar a sons novos, a mamadeira sendo preparadas, a passos apressados pelos corredores durante a noite. O milionário tenta participar mais, segura o bebê de forma desajeitada, observa cada movimento como se estivesse aprendendo algo completamente novo. Há momentos de ternura, mas também de insegurança. Ele se sente perdido, vulnerável, e isso o incomoda profundamente. A namorada, por outro lado, começa a se afastar dessas pequenas rotinas. Evita certas tarefas, delega o que pode, demonstra impaciência em situações que exigem cuidado e paciência. Nada é explícito o suficiente para gerar um confronto direto, mas a tensão se acumula no ar, quase palpável. A empregada percebe, sente no corpo, no olhar atento que lança todos os dias enquanto trabalha. As manhãs passam a ser mais agitadas. O cheiro de café se mistura ao de produtos infantis. Os móveis antes intocados agora exibem pequenos sinais de uso. O apartamento parece menor, mais cheio, mais vivo. Para o milionário, isso representa uma mudança que ele não sabe se está pronto para aceitar completamente. Ele tenta compensar ausências emocionais com presentes caros, adaptações rápidas, soluções práticas que nem sempre resolvem o que realmente importa. Em almoços de domingo, quando tentam manter uma aparência de normalidade, o clima é estranho. Conversas interrompidas, sorrisos forçados, olhares que evitam se cruzar. A cultura de manter tudo bem diante dos outros pesa. Há um esforço coletivo para preservar a imagem de família perfeita, mesmo quando tudo por dentro parece fora do lugar. A empregada começa a se sentir dividida. De um lado, o respeito pelo patrão, que apesar de distante demonstra esforço. Do outro, a preocupação crescente com o ambiente emocional em que o bebê está sendo criado. Ela tenta alertar de forma sutil, sugere mudanças, oferece ajuda além do esperado. Muitas vezes não é ouvida. Outras vezes, é educadamente ignorada. O milionário vive seus próprios conflitos. À noite, quando a casa finalmente silencia, ele fica sentado na sala, olhando pela janela as luzes da cidade. O som distante dos carros, o vento leve entrando pela varanda, tudo parece pequeno diante das dúvidas que começam a surgir. Ele se pergunta se está fazendo o suficiente, se sabe realmente cuidar de alguém que depende tanto dele. Pela primeira vez em muito tempo, sente medo de errar. Esses sentimentos não encontram espaço para serem discutidos abertamente. Cada um guarda o que sente, acumulando tensões que se transformam em pequenos atritos diários. A casa, antissímbolo de estabilidade, começa a refletir esse desequilíbrio. O ambiente muda, a energia pesa, e ninguém parece disposto a dar o primeiro passo para enfrentar a verdade. Até que o limite é alcançado. O momento do grito não é um acaso, nem um exagero. Ele nasce de tudo que foi ignorado, de tudo que foi empurrado para debaixo do tapete. A empregada não grita apenas por impulso. Ela grita porque sente que, se não fizer isso agora, algo precioso será afetado de forma irreversível. O milionário observa a cena, o coração apertado, entendendo naquele instante que perdeu o controle de algo essencial. A namorada encara a empregada, surpresa, talvez ofendida, talvez confusa. O bebê continua dormindo, alheio ao turbilhão de emoções que se forma ao redor. Nada mais é como antes. Aquele grito muda o ambiente, as relações, a forma como cada um passa a enxergar o próprio papel dentro daquela casa. A vida confortável, organizada e previsível dá lugar a uma realidade mais complexa, cheia de emoções que não podem mais ser ignoradas. E assim começa uma história de transformação, onde dinheiro não é solução imediata, onde o cuidado exige presença real e onde cada escolha passa a ter um peso muito maior do que aparenta. O silêncio que se instala depois do grito é quase mais sufocante do que o próprio som que ecoou pela sala. A empregada permanece parada, o corpo rígido, como se ainda precisasse proteger o bebê mesmo sem nenhum movimento imediato à sua frente. A namorada do milionário recua um passo, não por medo, mas por surpresa. O milionário sente o peso daquele instante cair sobre seus ombros com uma força que nunca experimentou em nenhuma negociação da vida. Ele tenta falar, mas a voz não sai. O ar parece pesado demais. O bebê continua dormindo, respirando de forma serena, alheio ao abalo que percorre aquela casa. O contraste é perturbador. Tudo ali deveria transmitir segurança,
mas o que existe é um vazio desconfortável, um sentimento de que algo importante foi quebrado. A empregada baixa lentamente os braços. As mãos ainda tremem. Ela não se desculpa. Também não acusa. Apenas se afasta alguns passos, mantendo os olhos atentos, como quem teme que qualquer descuido possa trazer consequências. A namorada ajeita a postura. Cruza os braços, tenta recuperar o controle da situação, mas algo mudou. A autoridade silenciosa que ela acreditava ter naquele espaço se dissolve diante daquele gesto de proteção inesperado. O milionário respira fundo. Pela primeira vez desde que tudo começou, ele se sente pequeno dentro da própria casa. O luxo ao redor parece deslocado, quase ofensivo diante da fragilidade daquele momento. Ele pede para ficarem todos mais calmos, sugere que conversem depois, tenta organizar a situação como organiza seus negócios. Mas ninguém responde. Cada um segue para um lado diferente, carregando pensamentos que não encontram palavras. Horas depois, a casa continua estranhamente silenciosa. A empregada segue com suas tarefas, mas agora com mais cuidado do que nunca. Cada passo é calculado, cada gesto tem intenção. Ela verifica o bebê repetidas vezes, ajusta o cobertor, observa a luz que entra pela janela. O cheiro de produto de limpeza se mistura ao de leite morno, criando uma sensação agridoce de rotina forçada. A namorada passa o restante do dia no quarto, falando ao telefone em voz baixa. O tom não é agressivo, mas também não é tranquilo. O milionário percebe o distanciamento e sente um incômodo crescente. Ele se pergunta quando foi que perdeu a capacidade de perceber o que realmente acontece ao seu redor. Sempre acreditou que oferecer conforto material fosse suficiente para manter tudo em ordem. Naquela noite, ele decide ficar acordado. Senta-se na sala, as luzes baixas, a cidade iluminada ao fundo. O som distante dos carros parece mais alto do que de costume. Ele se lembra de sua própria infância, marcada por ausência emocional e pela ideia constante de que sentimentos atrapalham decisões importantes. Jurou para si mesmo que faria diferente, mas agora se vê repetindo padrões que acreditava ter superado. Os dias seguintes são marcados por uma convivência estranha. Todos continuam dividindo o mesmo espaço, mas algo invisível se interpõe entre eles. A empregada fala menos, observa mais. A namorada se mostra impaciente, incomodada com pequenos detalhes, como o choro do bebê ou a presença constante da empregada no quarto infantil. O milionário tenta intermediar, mas se sente despreparado para lidar com conflitos que não se resolvem com dinheiro. A rotina do bebê se impõe. Horários irregulares, noites interrompidas, cansaço acumulado. O milionário começa a chegar mais cedo em casa, recusando compromissos importantes. Essa decisão gera comentários no trabalho, olhares atravessados, questionamentos sobre sua dedicação. Ele sente o peso dessas escolhas, mas também percebe que, pela primeira vez, está tentando estar presente de verdade. Em uma manhã chuvosa, enquanto o barulho da água batendo nas janelas preenche o apartamento, a empregada toma coragem para falar. Não é um confronto, mas uma conversa cuidadosa. Ela comenta sobre a necessidade de manter uma rotina mais tranquila para o bebê, sobre como o ambiente emocional influencia mais do que se imagina. O milionário escuta em silêncio. Não interrompe. Aquilo o surpreende. Ele sempre foi ouvido, raramente ouviu alguém com atenção genuína. A namorada reage mal quando descobre essa conversa. Sente-se excluída, desautorizada, como se seu lugar estivesse sendo questionado. A tensão aumenta. Pequenos desentendimentos surgem por motivos banais. A temperatura do quarto, a posição do berço, a presença constante da empregada. Tudo se transforma em motivo para desconforto. O milionário tenta conversar com a namorada, mas encontra resistência. Ela fala sobre sentir-se deixada de lado, sobre não reconhecer mais a vida que tinha. Ele tenta explicar que tudo mudou com a chegada do bebê, que é preciso adaptação. Nenhum dos dois consegue alcançar o outro. As palavras parecem sempre insuficientes. Enquanto isso, a empregada se aproxima ainda mais do bebê. Cada cuidado é feito com delicadeza. Ela canta baixinho, murmura palavras que ninguém mais escuta, transmite uma calma que parece contagiar. O milionário observa de longe, dividido entre gratidão e culpa. Ele percebe que aquela mulher oferece algo que o dinheiro jamais compraria: presença genuína. As noites continuam difíceis. Em uma delas, o milionário se levanta ao ouvir o choro.
Encontra a empregada já acordada, embalando o bebê com paciência. Ele se aproxima, inseguro, e pede para tentar. Segura a criança com cuidado excessivo, como se qualquer movimento errado pudesse causar um desastre. O choro diminui. Um vínculo silencioso começa a se formar ali, frágil, mas real. Esse pequeno avanço tem um custo. No dia seguinte, o milionário recebe críticas duras no trabalho. Um projeto importante é colocado em dúvida. Ele sente a pressão aumentar, a necessidade de escolher entre dois mundos que agora colidem. O sucesso profissional sempre foi seu escudo, mas agora exige um preço que ele não sabe se está disposto a pagar. A namorada percebe essa mudança e reage de forma defensiva. Passa mais tempo fora, chega tarde, evita conversas profundas. O apartamento parece maior, mais frio, apesar de fisicamente estar mais cheio do que nunca. O contraste incomoda. A empregada sente que algo está prestes a acontecer, mas não sabe exatamente o que. Em um almoço de domingo, tentam manter as aparências. A mesa está posta, a comida cheira bem, mas o clima é tenso. O bebê dorme no quarto, e cada um fala pouco, escolhendo palavras com cuidado. O milionário observa tudo, percebendo o esforço coletivo para fingir normalidade. Aquilo o cansa profundamente. Depois do almoço, ele se recolhe à varanda. O céu está nublado, o ar pesado. Ele se pergunta quando foi que começou a se sentir estranho dentro da própria casa. A resposta não vem facilmente, mas uma coisa fica clara: ignorar o problema não é mais uma opção. A empregada se aproxima em silêncio. Não diz nada, apenas fica ali por alguns segundos. A presença dela é discreta, mas firme. Ele percebe que aquela mulher, que sempre esteve ali como parte da rotina, agora ocupa um espaço muito maior em sua vida emocional. Isso o confunde, mas também o conforta. A namorada observa de longe e sente o incômodo crescer. A sensação de perda de espaço se intensifica. Ela começa a questionar suas próprias escolhas, mas não encontra respostas imediatas. O ambiente doméstico se transforma em um campo emocional instável, onde cada gesto tem peso. O bebê cresce, muda, reage ao ambiente. Sorrisos tímidos surgem, pequenos sons, movimentos inesperados. Essas transformações trazem alegria, mas também expõem ainda mais as diferenças entre os adultos ao redor. O milionário sente orgulho, mas também medo. Ele sabe que cada decisão que tomar a partir dali terá impacto direto naquela vida frágil. O grito da empregada não sai de sua mente. Ele entende, finalmente, que não foi apenas um momento de tensão. Foi um aviso. Um pedido de atenção que não pode mais ser ignorado. A partir dali, ele começa a perceber que sua maior batalha não está nos negócios, mas dentro de casa, enfrentando emoções que sempre evitou. Nada se resolve de imediato. As relações seguem frágeis, cheias de não ditos, mas algo mudou. O milionário começa a olhar para aquela casa com outros olhos, entendendo que proteger o bebê significa, antes de tudo, enfrentar a própria incapacidade de lidar com sentimentos. E assim, entre silêncios, pequenas tentativas e conflitos velados, a vida continua seguindo, mais complexa, mais real, e muito distante da imagem perfeita que um dia ele acreditou ser suficiente. Os dias passam com uma lentidão estranha, como se o tempo dentro daquele apartamento tivesse decidido seguir um ritmo próprio. O milionário começa a perceber detalhes que antes nunca chamaram sua atenção. O som do elevador no corredor, o ranger quase imperceptível da porta do quarto do bebê, a luz da manhã atravessando a cortina clara e revelando partículas de poeira no ar. Tudo parece mais nítido, mais presente, como se a vida tivesse decidido se impor de uma forma que ele não consegue mais ignorar. A empregada mantém sua rotina com disciplina, mas agora existe algo diferente em seus gestos. Ela se move com um cuidado ainda maior, como se cada passo precisasse ser silencioso para não provocar novos conflitos. O olhar dela permanece atento, sempre avaliando o ambiente, as expressões, os humores. Não há mais espaço para ingenuidade. Ela sente que aquele grito mudou a forma como todos se veem dentro daquela casa, inclusive ela mesma. A namorada passa a maior parte do tempo fora. Quando está presente, demonstra impaciência com pequenos ruídos, com objetos fora do lugar, com o choro do bebê que surge nos momentos mais inesperados. Não é agressiva, mas sua postura transmite incômodo. Ela tenta manter a elegância, a imagem de controle, mas isso exige um esforço visível. O milionário percebe, mas não sabe como agir.
Cada tentativa de conversa termina em frases vagas e silêncios desconfortáveis. No trabalho, a situação começa a pesar. Reuniões adiadas, decisões tomadas por outras pessoas, comentários velados sobre sua ausência. Ele sente o impacto direto de suas escolhas. O sucesso, que sempre foi uma linha reta, agora se fragmenta em dúvidas. Ele tenta se concentrar, mas a mente insiste em voltar para casa, para o bebê, para a sensação constante de que algo está fora do lugar. Em uma tarde quente, o milionário chega mais cedo e encontra a empregada sentada no sofá, com o bebê no colo. Ela canta baixo, uma melodia simples, dessas que passam de geração em geração. A voz é suave, quase um sussurro. O bebê reage com pequenos movimentos, um som que se aproxima de um riso. Ele observa a cena à distância, sentindo uma mistura de gratidão e desconforto. Aquele vínculo cresce diante de seus olhos, e ele não sabe exatamente qual é seu lugar ali. Ele se aproxima devagar. A empregada percebe, mas não interrompe o que faz. O ambiente parece mais leve naquele instante. O milionário senta ao lado, estende a mão com cautela. O bebê segura seu dedo com força inesperada. O toque simples provoca um impacto profundo. Ele sente um aperto no peito, uma emoção difícil de definir. Não é alegria plena, nem medo, mas algo novo, intenso, que o desarma por completo. Esse momento tem um custo invisível. Naquela mesma noite, a namorada demonstra irritação ao ver os dois juntos. Não diz nada diretamente, mas o clima muda. O jantar acontece em silêncio, com talheres batendo no prato e olhares desviados. O milionário percebe que cada aproximação do bebê gera uma distância maior entre ele e a namorada. A escolha parece cruel, mesmo quando não é consciente. A empregada sente o peso dessa tensão. Ela evita ficar muito tempo na presença dos dois ao mesmo tempo, tenta não provocar situações que possam ser mal interpretadas. Ainda assim, sua prioridade permanece clara. O bem-estar do bebê está acima de qualquer desconforto pessoal. Ela carrega essa decisão com firmeza, mesmo sabendo que pode pagar um preço alto por isso. As noites continuam fragmentadas. O milionário passa a acordar com mais frequência, mesmo quando o bebê não chora. Fica deitado, olhando para o teto, ouvindo a respiração da casa. Ele pensa nas escolhas que fez ao longo da vida, em quantas vezes optou pelo caminho mais fácil, mais seguro, mais lucrativo. Agora, diante daquela nova responsabilidade, percebe o quanto evitou lidar com sentimentos profundos. Em uma dessas madrugadas, ele se levanta e vai até a cozinha. Encontra a empregada preparando uma mamadeira, os movimentos calmos, quase automáticos. Eles trocam poucas palavras. Não há necessidade de explicações. O silêncio entre eles é diferente, menos pesado. Ele percebe que confia nela de uma forma que não confia em mais ninguém naquele momento. Essa constatação o surpreende e o inquieta. No dia seguinte, ele toma uma decisão difícil. Cancela uma viagem importante, mesmo sabendo que isso pode comprometer acordos futuros. O telefone toca várias vezes, mensagens se acumulam, mas ele mantém a escolha. Ao desligar, sente um misto de alívio e medo. Cada passo em direção ao bebê parece afastá-lo do mundo que sempre conheceu. A namorada reage com frieza quando descobre o cancelamento. Ela questiona, cobra explicações, fala sobre compromissos, sobre imagem, sobre tudo que está sendo deixado de lado. Ele tenta explicar, mas as palavras não alcançam o que ele sente. A conversa termina sem conclusão, deixando um vazio difícil de preencher. O ambiente da casa muda novamente. A tensão se torna mais visível. Objetos fora do lugar parecem irritar mais do que deveriam. Pequenos acidentes domésticos ganham proporções maiores. A empregada sente que está caminhando sobre uma linha fina, tentando manter o equilíbrio em um espaço que parece prestes a desmoronar emocionalmente. Em um fim de semana, o milionário decide levar o bebê para a varanda pela primeira vez. O sol entra suave, o vento traz o som distante da cidade. Ele segura a criança com cuidado, mostrando o céu, as árvores, os prédios ao longe. O bebê reage com curiosidade, movimentos desajeitados, um sorriso inesperado. Esse momento simples o emociona profundamente. Ele percebe que está vivendo algo que nunca planejou, mas que começa a fazer sentido. A namorada observa de longe. O sorriso não vem. Em vez disso, surge uma expressão de perda.
Ela sente que aquele espaço que ocupava está sendo preenchido por algo que não sabe como enfrentar. A insegurança cresce, misturada com ressentimento. Ela começa a se questionar sobre seu lugar naquela casa, naquela vida. A empregada percebe essa mudança de energia. Ela tenta conversar com a namorada, mas encontra resistência. As palavras não fluem. Existe uma barreira invisível que impede qualquer aproximação verdadeira. A distância entre elas aumenta, mesmo quando dividem o mesmo espaço físico. O milionário começa a notar pequenas mudanças em si mesmo. Ele se mostra mais paciente, menos impulsivo. Observa mais, fala menos. Essa transformação não passa despercebida no trabalho, onde alguns veem como fraqueza. Ele sente o julgamento, mas começa a aceitar que nem todas as decisões precisam agradar aos outros. Em um almoço simples, apenas os 3 adultos e o bebê, o clima é estranho, mas não hostil. Há momentos de silêncio, mas também pequenos gestos de cuidado. O milionário percebe que a casa não voltou ao que era antes, mas talvez nunca precise voltar. Ele começa a entender que a estabilidade que sempre buscou não está na ausência de conflitos, mas na capacidade de enfrentá-los. A empregada, ao final do dia, se recolhe ao seu espaço com cansaço profundo, mas também com a sensação de estar fazendo o que é certo. Ela sabe que sua posição é frágil, mas não consegue agir de outra forma. O bebê dorme tranquilo, e isso, para ela, é suficiente. A namorada permanece inquieta. Ela sente que algo está escapando de seu controle, e essa sensação a assusta. As certezas que tinha começam a se dissolver, dando lugar a dúvidas que ela evita encarar diretamente. O milionário se senta novamente na sala, olhando para a cidade iluminada. Ele percebe que a vida que construiu está passando por uma transformação irreversível. Não sabe exatamente onde isso vai dar, mas pela primeira vez, não tenta fugir dessa incerteza. Ele respira fundo, aceita o desconforto e entende que cuidar do bebê significa, antes de tudo, aprender a cuidar de si mesmo de uma forma que nunca aprendeu. A casa segue viva, imperfeita, carregada de emoções que se entrelaçam. Nada está resolvido, mas tudo está em movimento. E, para ele, isso já representa um avanço que jamais imaginou fazer. A casa amanhece diferente. Não é algo que se veja de imediato, mas que se sente. O ar parece mais pesado, como antes de uma chuva forte. O milionário acorda cedo, antes mesmo do despertador, com a sensação incômoda de que algo está prestes a mudar. O quarto ainda está escuro, o som distante da cidade entra pela janela entreaberta, e por alguns segundos ele permanece deitado, tentando entender de onde vem esse aperto no peito. Ele se levanta devagar e caminha até a cozinha. O piso frio sob os pés o desperta por completo. A empregada já está ali, preparando café, como faz todas as manhãs. O cheiro forte se espalha pelo ambiente, trazendo uma sensação de rotina que tenta, em vão, esconder a instabilidade emocional que tomou conta da casa. Eles trocam um bom dia discreto, quase automático. O silêncio entre eles não é constrangedor, mas carregado de pensamentos não ditos. O bebê acorda pouco depois, com um choro baixo, mais como um chamado do que um protesto. A empregada se adianta, pega a criança com cuidado, embala com movimentos lentos. O milionário observa a distância, segurando a xícara de café com as 2 mãos. Ele percebe que já reconhece os diferentes tipos de choro, algo que jamais imaginou aprender. Essa constatação traz um orgulho tímido, misturado a um medo profundo de não estar à altura. A namorada aparece na cozinha pouco depois, com o semblante fechado. Dormiu mal, isso é evidente. Seus olhos denunciam cansaço e irritação. Ela cumprimenta os dois de forma breve e se senta à mesa, mexendo distraidamente no celular. O ambiente se torna mais tenso. A empregada sente, o milionário sente, mas ninguém comenta. O bebê, no colo, se acalma aos poucos, como se não quisesse acrescentar mais peso àquele momento. Nos dias que se seguem, o clima de desconforto se intensifica. Pequenas discordâncias ganham proporções maiores do que deveriam. Um comentário mal colocado, um olhar atravessado, um silêncio prolongado. Tudo vira motivo para a tensão. O milionário tenta agir como mediador, mas percebe que sua presença, por si só, já se tornou um ponto de conflito. Ele se sente dividido, como se qualquer escolha fosse machucar alguém. No trabalho, a pressão aumenta. Ele é chamado para reuniões importantes, recebe mensagens insistentes, cobranças veladas.
Sua ausência começa a incomodar pessoas que sempre contaram com sua disponibilidade total. Ele tenta se justificar, mas percebe que suas explicações são frágeis até para si mesmo. Pela primeira vez, ele questiona se o sucesso que construiu vale o custo emocional que está pagando agora. Em casa, a empregada passa a organizar a rotina do bebê com ainda mais rigor. Horários, alimentação, momentos de descanso. Tudo é feito com cuidado quase meticuloso. Ela acredita que manter uma estrutura mínima pode evitar conflitos maiores. O milionário observa e aprende, sem interferir. Ele percebe que essa organização traz uma sensação de segurança para a criança e, de certa forma, para ele também. A namorada, por outro lado, sente-se cada vez mais deslocada. Ela tenta retomar o controle de pequenas coisas, como a decoração do quarto do bebê ou a forma como certos cuidados são feitos. Suas sugestões nem sempre são bem recebidas, o que aumenta sua frustração. Ela se pergunta quando deixou de ser ouvida naquela casa, quando passou a se sentir uma visitante em um espaço que acreditava ser seu. Em uma tarde abafada, uma discussão surge por algo aparentemente simples. A posição de um objeto, um comentário atravessado, uma palavra dita no tom errado. A tensão explode em frases soltas, acusações indiretas, ressentimentos acumulados. O bebê começa a chorar, sentindo a mudança de energia. A empregada tenta acalmar a situação, mas percebe que não há espaço naquele momento. O milionário intervém, pede calma, mas suas palavras não conseguem conter o que já vinha sendo construído há semanas. Depois desse episódio, o clima da casa muda de forma perceptível. O silêncio se torna mais rígido, menos tolerante. A namorada passa mais tempo fora, chega tarde, evita interações prolongadas. O milionário sente a distância crescer e, ao mesmo tempo, não encontra forças para lutar contra ela. Ele está cansado, emocionalmente exausto, dividido entre responsabilidades que parecem incompatíveis. Em uma noite especialmente difícil, o bebê acorda chorando de forma insistente. O milionário se levanta primeiro. Caminha até o quarto com passos cuidadosos, pega a criança nos braços. O choro não cessa de imediato. Ele tenta embalar, murmura palavras que nem sabe de onde vêm. Aos poucos, o choro diminui. O bebê encosta o rosto em seu peito e adormece. Esse momento simples, silencioso, provoca uma emoção intensa. Ele sente os olhos marejarem, mas não se afasta. Permanece ali, respirando fundo, sentindo o peso e o calor daquela vida pequena e dependente. A empregada observa da porta, sem interromper. Ela vê algo diferente no olhar dele. Uma mistura de entrega e medo, de amor nascente e insegurança. Ela entende, sem precisar de palavras, que aquele homem está mudando. Essa mudança, no entanto, não acontece sem dor. No dia seguinte, o milionário toma outra decisão difícil. Reduz ainda mais seus compromissos profissionais, mesmo sabendo que isso pode comprometer projetos importantes. Ele sente o impacto imediato dessa escolha, tanto financeiramente quanto em sua imagem. Comentários surgem, dúvidas são levantadas. Ele se mantém firme, mas por dentro sente o peso de cada consequência. A namorada reage com frieza quando percebe que essas decisões não são temporárias. Ela questiona o futuro, fala sobre planos que estão sendo deixados de lado, sobre expectativas que não estão sendo atendidas. Ele tenta explicar, mas percebe que eles já não falam a mesma língua. O distanciamento emocional se torna evidente. A empregada, por sua vez, começa a se preocupar com a própria posição. Ela sente que está no centro de uma tensão que não criou, mas que influencia. Ela se pergunta até que ponto consegue proteger o bebê sem ultrapassar limites. Mesmo assim, não recua. Sua prioridade permanece clara, mesmo que isso signifique enfrentar desconfortos e riscos pessoais. O ambiente da casa reflete esse conflito. O que antes era organizado agora parece apenas funcional. O luxo dá lugar à praticidade. Brinquedos ocupam espaços antes impecáveis. Cortinas permanecem abertas para a luz entrar. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Som da cidade se mistura ao da vida doméstica. Tudo parece mais real, menos perfeito. Em um fim de tarde, o milionário se senta na varanda com o bebê no colo.
O céu está tingido de tons alaranjados, o vento sopra leve. Ele observa a cidade e pensa em tudo que mudou em tão pouco tempo. Sente medo do futuro, mas também uma estranha sensação de propósito. Pela primeira vez, ele não sente vontade de fugir dessa responsabilidade. A namorada observa a distância, o coração apertado. Ela percebe que perdeu algo que talvez não consiga recuperar. Não sabe se é o controle, a atenção ou o lugar que ocupava. Essa percepção dói mais do que ela esperava. Mesmo assim, ela não encontra forças para se aproximar. A empregada encerra o dia com o corpo cansado e a mente cheia. Ela sabe que nada está resolvido. Mas também sabe que o bebê está seguro naquele momento, e isso lhe traz um alívio silencioso. Ela acredita que proteger aquela criança é, de alguma forma, tentar consertar algo que o mundo costuma quebrar sem aviso. O milionário retorna para dentro com o bebê já adormecido. Ele o coloca no berço com cuidado, observa por alguns segundos e apaga a luz. Ao sair do quarto, sente que algo dentro dele se rearranjou. A vida que ele conhecia já não existe, mas outra começa a se formar, ainda frágil, ainda incerta, mas carregada de um sentido que ele nunca experimentou antes. A casa permanece em silêncio, mas não é mais o mesmo silêncio de antes. É um silêncio carregado de escolhas, de renúncias, de sentimentos que começam a emergir. E, mesmo sem saber exatamente como enfrentar o que vem pela frente, ele entende que não pode mais voltar atrás. A rotina da casa entra em um ritmo estranho, quase mecânico. Não há mais explosões evidentes, mas também não existe leveza. Tudo acontece em camadas silenciosas, como se cada pessoa estivesse andando com cuidado sobre um chão que pode ceder a qualquer momento. O milionário percebe isso logo ao acordar, quando o som do bebê não vem acompanhado de passos apressados ou vozes baixas discutindo o que fazer. A casa funciona, mas algo essencial parece suspenso no ar. Ele se levanta cedo, veste-se sem pressa e vai até o quarto do bebê. Observa por alguns minutos a respiração tranquila, o peito subindo e descendo em um ritmo constante. Aquela cena simples ainda o surpreende. Nunca imaginou que seria capaz de sentir tanta coisa apenas olhando alguém dormir. O toque delicado ao ajeitar o cobertor desperta um sentimento de responsabilidade que pesa, mas também dá sentido às escolhas difíceis que vem fazendo. Na cozinha, a empregada já organiza o café da manhã. Ela mantém o olhar atento, mas agora existe um cansaço visível em seus gestos. O corpo sente o acúmulo de tensão dos últimos meses. Mesmo assim, ela não reclama. Serve o café, confirma mentalmente os horários do bebê, pensa em tudo o que precisa ser feito ao longo do dia. Sua motivação continua clara, mesmo quando o desgaste ameaça vencer. A namorada aparece pouco depois. Está mais contida, menos expansiva. O brilho que costumava carregar parece apagado. Ela se senta à mesa, observa o bebê no colo da empregada e depois desvia o olhar. Não há confronto, mas a distância é quase palpável. O milionário percebe, mas não encontra palavras. Ele também se sente diferente, como se estivesse aprendendo a ser alguém novo enquanto ainda carrega partes antigas de si. Com o passar das semanas, mudanças concretas começam a acontecer. O milionário toma decisões práticas que alteram a dinâmica da casa. Ajusta horários de trabalho, delega funções que sempre fez questão de controlar pessoalmente. Cada escolha traz consequências imediatas. Comentários surgem, parcerias esfriam, oportunidades são adiadas. Ele sente o impacto financeiro e emocional, mas segue em frente, mesmo com medo constante de estar errando. Essas decisões geram conflitos internos profundos. Em alguns momentos, ele se questiona se está exagerando, se não poderia conciliar melhor as duas vidas. Em outros, sente uma certeza silenciosa de que, se não fizer isso agora, perderá algo que não poderá recuperar. Essas dúvidas o acompanham em longas noites acordado, sentado na sala escura, ouvindo o som distante da cidade e o leve respirar do bebê vindo do quarto. A namorada reage às mudanças com um misto de frustração e insegurança. Ela sente que perdeu espaço, que deixou de ser prioridade. Tenta se reafirmar de maneira sutis, sugerindo viagens, compromissos sociais, retomadas de hábitos antigos. O milionário escuta, mas raramente concorda. Essa diferença de expectativa se transforma em uma barreira difícil de transpor. As conversas se tornam mais curtas, menos profundas. A empregada percebe essa dinâmica e sente o peso de estar no centro de tudo. Ela tenta manter uma postura discreta,
evitando interferir além do necessário. Mesmo assim, sabe que sua presença e suas atitudes influenciam diretamente o ambiente. Em alguns momentos, ela se sente culpada, como se estivesse ocupando um espaço que não lhe pertence. Em outros, lembra a si mesma que sua prioridade é o bem-estar do bebê, acima de qualquer desconforto pessoal. Em uma tarde quente, o milionário decide sair para uma caminhada curta com o bebê. Coloca a criança no carrinho, ajusta cada detalhe com cuidado e desce para a rua. O sol bate forte, o som da cidade é intenso, pessoas passam apressadas. Ele se sente exposto, vulnerável, mas também estranhamente orgulhoso. Alguns olhares curiosos surgem, comentários discretos, nada invasivo. Aquela experiência simples o aproxima de uma realidade que sempre esteve distante de sua vida confortável. Ao voltar para casa, encontra a namorada sentada na sala, visivelmente incomodada. Ela comenta sobre exposição, sobre a imagem, sobre o que as pessoas podem pensar. Ele escuta, mas não se defende. Pela primeira vez, percebe que não vive mais em função da aprovação alheia. Essa constatação o assusta e o liberta ao mesmo tempo. As tensões acumuladas começam a afetar o clima emocional da casa de forma mais intensa. O bebê reage com mais sensibilidade, chora com facilidade, demora a se acalmar. A empregada percebe e tenta ajustar a rotina, diminuir estímulos, criar um ambiente mais tranquilo. Ela conversa com o milionário, explica com cuidado como o estado emocional dos adultos influencia a criança. Ele escuta com atenção, absorve cada palavra, mesmo quando isso faz encarar verdades desconfortáveis. Essa conversa provoca uma mudança interna importante. O milionário começa a se policiar mais. Evita discussões perto do bebê, controla o tom de voz, observa suas próprias reações. Esse esforço exige energia e consciência constante. Em alguns dias, ele falha. Em outros, consegue manter a calma. Cada pequena vitória tem um custo emocional alto, mas também traz uma sensação de crescimento pessoal que ele nunca experimentou antes. A namorada sente essa mudança e reage com ambivalência. Por um lado, percebe o esforço e se sente tocada. Por outro, sente que essas mudanças não são direcionadas a ela, mas ao bebê e à empregada. Essa percepção aprofunda sua insegurança. Ela começa a questionar se ainda faz parte daquele núcleo familiar ou se está apenas ocupando um espaço provisório. Em uma noite de conversa mais longa, ela tenta expressar esses sentimentos. Fala sobre solidão, sobre expectativas frustradas, sobre o medo de ser deixada de lado. O milionário escuta, mas se sente incapaz de oferecer as respostas que ela espera. Ele reconhece a dor dela, mas não consegue prometer que tudo voltará a ser como antes. Essa honestidade dói, mas também revela a distância que se formou entre eles. A empregada observa as consequências dessa conversa nos dias seguintes. O ambiente fica ainda mais silencioso. A namorada passa a evitar refeições em conjunto, se fecha no quarto com mais frequência. O milionário se sente dividido, mas não volta atrás em suas decisões. Ele sabe que ceder agora significaria abrir mão de algo essencial. O bebê continua crescendo, mudando, reagindo. Pequenos sorrisos surgem com mais frequência, sons novos preenchem a casa. Esses momentos trazem alegria genuína, mas também ressaltam o contraste com o clima entre os adultos. A empregada se apega a esses sinais de desenvolvimento como prova de que, apesar de tudo, algo está dando certo. Em um domingo silencioso, o milionário passa horas no chão da sala, brincando com o bebê. O tapete caro agora serve de espaço para movimentos desajeitados, risadas tímidas, tentativas de interação. Ele se entrega a esse momento sem pressa, ignorando o celular que vibra com mensagens de trabalho. A sensação de presença plena o emociona profundamente. A namorada observa essa cena de longe. Por um instante, sente vontade de se aproximar, de compartilhar aquele momento. Mas algo a impede. O medo de não saber como agir, de se sentir deslocada, fala mais alto. Ela permanece onde está, sentindo uma mistura de tristeza e ressentimento. A empregada encerra o dia exausta, mas com o coração um pouco mais leve. Ela percebe que o milionário está, de fato, tentando mudar. Essa mudança não resolve todos os problemas, mas cria possibilidades. Ela sabe que o caminho ainda é longo e cheio de desafios, mas acredita que o esforço visível vale a pena. À noite, o milionário se senta novamente na sala, com as luzes baixas.
Ele pensa em tudo que perdeu nos últimos meses e em tudo que ganhou. A conta não fecha de forma simples. Há dores, renúncias, conflitos sem solução imediata. Mas há também um sentido novo, uma conexão real que não pode ser ignorada. Ele entende que o sucesso que sempre buscou agora tem outra medida. Não está mais apenas nos números ou no reconhecimento externo, mas na capacidade de cuidar, de estar presente, de enfrentar desconfortos emocionais sem fugir. Essa compreensão não traz paz imediata, mas oferece um caminho possível. A casa segue em funcionamento, imperfeita, silenciosa, carregada de emoções contidas. Cada pessoa ali vive sua própria batalha interna. Nada está resolvido, mas as escolhas começam a desenhar um futuro diferente daquele que todos imaginavam. E, mesmo com medo, o milionário segue em frente, disposto a pagar o preço de se transformar. A mudança começa de forma quase imperceptível, como um fio de luz entrando por uma fresta que ninguém havia notado antes. O milionário acorda naquela manhã com uma sensação diferente, não exatamente leve, mas menos opressiva. O peso no peito ainda existe, porém não paralisa. Ele se levanta com cuidado para não acordar ninguém e segue até o quarto do bebê. Observa em silêncio, sente o ar morno do ambiente, o leve cheiro de talco misturado ao de roupa limpa. Há algo reconfortante naquela rotina simples que, meses atrás, lhe pareceria sufocante. Na cozinha, a empregada já está acordada. Seus movimentos são precisos, mas não apressados. Ela parece cansada, porém firme. O milionário percebe marcas sutis em seu rosto, sinais de noites mal dormidas e preocupações acumuladas. Pela primeira vez, ele se pergunta quando foi que começou a depender tanto daquela presença silenciosa. Essa constatação o atravessa com força. Ele sente gratidão, mas também uma responsabilidade que nunca reconheceu antes. O café da manhã acontece em silêncio. A namorada aparece mais tarde, visivelmente distante. Seu olhar passa pelo bebê, pelo milionário, pela empregada, mas não se detém em nada. Senta-se, mexe no celular, evita contato visual. A atmosfera é densa, porém controlada. Ninguém quer provocar outro conflito. O silêncio vira uma espécie de acordo tácito. Nos dias seguintes, o milionário passa a fazer algo que nunca fez antes. Ele começa a observar mais e falar menos. Reparem como o bebê reage a tons de voz, a expressões faciais, a mudanças sutis no ambiente. Aprende, aos poucos, que sua própria ansiedade afeta a criança. Esse aprendizado não vem sem esforço. Exige autocontrole, paciência e uma atenção constante que o esgota emocionalmente. No trabalho, as consequências de suas escolhas se intensificam. Um projeto importante é colocado em pausa. Parcerias antigas demonstram instabilidade. Ele sente o impacto financeiro, mas o que mais dói é a sensação de estar sendo questionado em um espaço onde sempre foi respeitado. Pela primeira vez, ele não reage com agressividade ou urgência. Aceita o desconforto, mesmo sem saber exatamente o que isso significa para o futuro. A namorada começa a demonstrar sinais claros de insatisfação. Pequenos comentários surgem, observações sobre como a casa mudou, sobre como ela não se reconhece mais naquele espaço. O milionário escuta, mas não rebate. Ele percebe que qualquer resposta soa insuficiente. A distância emocional entre eles se torna mais evidente a cada conversa interrompida. A empregada, por sua vez, sente o peso dessa tensão refletir em seu próprio corpo. Dores nas costas, cansaço constante, uma inquietação que não a abandona nem nos raros momentos de descanso. Ainda assim, ela mantém o foco no bebê. Ajusta a rotina, cria pequenos rituais que trazem segurança. Uma música sempre no mesmo horário, uma luz mais suave no fim da tarde, movimentos repetidos que ajudam a acalmar. Em uma tarde abafada, o milionário chega em casa mais cedo do que o habitual. Encontra a empregada sentada no chão da sala, brincando com o bebê. Brinquedos simples espalhados pelo tapete caro, que já não parece tão intocável quanto antes. Ele observa a cena e sente algo se deslocar dentro de si. Não é culpa, nem orgulho, mas uma compreensão profunda de que aquela casa não é mais um símbolo de status, e sim um espaço vivo, em transformação. Ele se junta aos dois, senta-se no chão sem pensar no incômodo. O bebê reage com curiosidade, estende as mãos, solta sons que arrancam um sorriso inesperado. A empregada observa o milionário com atenção. Ela percebe o esforço genuíno, a tentativa real de estar presente. Isso não apaga os conflitos,
mas cria um novo tipo de respeito silencioso. Esse momento tem um custo imediato. A namorada chega e encontra os três ali, próximos, compartilhando algo que ela sente não fazer mais parte. O desconforto é visível. Ela não diz nada, mas seu corpo inteiro demonstra resistência. A distância entre ela e o milionário cresce ainda mais, alimentada por inseguranças que agora não encontram espaço para serem ignoradas. À noite, uma conversa inevitável acontece. Não há gritos, apenas palavras ditas com cuidado excessivo. A namorada fala sobre se sentir invisível, sobre ter perdido o lugar que acreditava ser seu. O milionário escuta, tenta explicar que nada foi planejado para excluí-la, mas percebe que isso não basta. Ele entende, com uma dor silenciosa, que algumas mudanças não permitem retorno. Essa conversa deixa marcas. Nos dias seguintes, a namorada passa a se preparar para sair com mais frequência. Mala aberta, roupas separadas, compromissos que não compartilha. O milionário observa tudo com um misto de tristeza e aceitação. Ele sente que algo está se encerrando, mesmo sem um rompimento explícito. A vida, mais uma vez, o obriga a encarar perdas que não podem ser resolvidas com dinheiro. A empregada percebe essa movimentação e se preocupa com o impacto no bebê. Ela tenta manter a rotina estável, proteger a criança das oscilações emocionais. O milionário se aproxima mais, pede orientações, demonstra interesse genuíno. Essa atitude fortalece um vínculo de confiança que se constrói aos poucos, baseado em ações e não em promessas. Em uma madrugada silenciosa, o bebê acorda chorando de forma insistente. O milionário se levanta antes de qualquer outra pessoa. Caminha pelo corredor escuro, sentindo o coração acelerar. Pega a criança nos braços, tenta acalmar com movimentos lentos. O choro demora a cessar. Ele sente o cansaço pesar, a insegurança surgir, mas não desiste. Permanece ali, respirando fundo, até que o choro se transforma em silêncio. Quando o bebê adormece novamente, ele sente uma emoção intensa, quase avassaladora. Não há plateia, não há reconhecimento, apenas aquele momento simples e profundo. Esse esforço começa a refletir em mudanças sutis no comportamento do bebê. Mais tranquilo, mais responsivo, mais seguro. A empregada percebe e comenta de forma discreta. O milionário sente um orgulho silencioso, mas também entende que essa conquista exige constância. Cada avanço depende de escolhas repetidas, de presença contínua. No trabalho, ele começa a reorganizar prioridades de forma mais consciente. Não abandona completamente sua carreira, mas redefine limites. Aprende a dizer não, algo que sempre evitou. Essa postura gera resistência, mas também respeito em alguns círculos. Ele percebe que o mundo não desmorona quando ele não está disponível o tempo todo. Essa descoberta o surpreende. A namorada, por sua vez, começa a se afastar de forma mais concreta. Algumas noites fora, menos mensagens, menos tentativas de aproximação. O milionário sente a ausência, mas não tenta impedir. Ele entende que insistir seria negar a realidade que se impôs. Essa aceitação dói, mas também traz clareza. A casa passa por novas mudanças. Menos objetos decorativos, mais espaços livres para o bebê. A luz natural entra com mais frequência, as janelas ficam abertas. O ambiente se torna mais funcional, menos exibido. O milionário percebe que essas mudanças refletem algo interno. Ele não precisa mais provar nada para ninguém. A empregada observa essas transformações com atenção. Ela sente que, apesar das dificuldades, algo está se organizando. Não é perfeito, não é fácil, mas é real. Ela vê o esforço do milionário e sente que sua luta silenciosa começa a encontrar sentido. Em um fim de tarde tranquilo, o milionário segura o bebê na varanda, observando o céu mudar de cor. O vento leve toca o rosto dos dois. Ele sente uma calma rara, quase desconhecida. Pela primeira vez, não pensa no que perdeu, mas no que está construindo, mesmo sem garantias. Ele entende que o caminho à frente ainda é incerto, cheio de desafios emocionais, decisões difíceis e renúncias. Mas também percebe que não está mais fugindo. Está aprendendo, passo a passo, a permanecer. E essa permanência, embora cansativa e dolorosa em muitos momentos, começa a se revelar como a maior transformação de sua vida. A casa segue viva, marcada por silêncios, gestos pequenos e emoções profundas. Cada pessoa ali carrega suas próprias dores e escolhas.
Nada está completamente resolvido, mas algo essencial começou a se alinhar. O milionário sente isso no corpo, no olhar, na forma como segura o bebê com mais segurança do que nunca. E, mesmo sem ter todas as respostas, ele segue, disposto a continuar aprendendo, errando e tentando, porque agora sabe que algumas coisas só se constroem com presença real e coragem emocional. O silêncio que se instala na casa após a saída definitiva da namorada não é imediato. Ele vem aos poucos, como um eco que demora a desaparecer depois de uma porta fechada. Nos primeiros dias, ainda há objetos fora do lugar, perfumes que insistem em permanecer no ar, lembranças espalhadas pelos cômodos. O milionário percebe tudo, mas não tenta apagar esses rastros. Ele apenas aceita que fazem parte de uma história que agora pertence ao passado. A rotina se reorganiza de forma quase automática. O bebê passa a acordar em horários mais previsíveis, e o milionário aprende a reconhecer cada tipo de choro. Já não entra em pânico ao menor sinal de desconforto. Observa, tenta entender, age com mais calma. Essa mudança não acontece sem falhas. Há noites em que o cansaço vence, em que ele sente vontade de desistir, mas algo sempre o faz permanecer ali, mesmo quando tudo parece pesado demais. A empregada nota essa transformação com atenção. Ela vê como ele começa a antecipar necessidades simples, como aquecer a mamadeira no tempo certo ou ajustar a temperatura do quarto antes de colocar o bebê para dormir. São gestos pequenos, mas carregados de intenção. Para ela, isso demonstra um compromisso real, algo que não se aprende em livros ou cursos, mas na prática diária. Com a saída da namorada, surgem também questionamentos externos. Amigos próximos ligam, curiosos, alguns preocupados, outros apenas interessados no drama. O milionário responde pouco. Evita explicações longas. Ele percebe que nem tudo precisa ser justificado. Essa postura mais reservada o surpreende, pois sempre foi alguém acostumado a se explicar, a controlar narrativas. Agora, prefere o silêncio. No ambiente profissional, a ausência da antiga postura dominante causa estranhamento. Ele não impõe mais decisões de forma automática. Ouve mais, delega, confia. Alguns colaboradores se sentem inseguros, outros se sentem valorizados. O ritmo muda, e embora os resultados não sejam imediatos, algo começa a se ajustar. Ele entende que liderança não precisa ser sinônimo de controle absoluto. Em casa, o bebê começa a demonstrar novas reações. Risos espontâneos, olhares atentos, pequenos movimentos que revelam curiosidade. O milionário se pega observando cada detalhe com uma atenção quase obsessiva. Sente que está testemunhando algo precioso, algo que não pode ser recuperado depois. Essa consciência o emociona de forma silenciosa. A empregada, apesar de manter sua postura profissional, começa a se permitir pequenos momentos de troca. Um comentário sobre o clima, uma observação sobre o crescimento do bebê, um sorriso discreto quando algo dá certo. Essas interações criam um ambiente mais humano, menos rígido. O milionário percebe que aquela relação, antes baseada apenas em funções, se transforma em parceria. Em uma manhã chuvosa, o bebê apresenta sinais de febre. O milionário sente o medo surgir de forma intensa, quase paralisante. A empregada age com rapidez, orienta, mantém a calma. Ele segue cada instrução, tenta não demonstrar o pânico que cresce por dentro. A ida ao médico é rápida, tensa, silenciosa. O diagnóstico é simples, nada grave, mas o impacto emocional é profundo. Ao voltar para casa, o milionário sente um cansaço diferente, não físico, mas emocional. Ele se senta no sofá, segura o bebê com cuidado, respira fundo. A empregada observa de longe, respeitando aquele momento. Ela percebe que algo mudou ali. O medo que ele sentiu não o afastou, pelo contrário, o aproximou ainda mais daquela responsabilidade. Nos dias seguintes, ele se torna ainda mais atento. Lê, pergunta, aprende. Não por obrigação, mas por necessidade interna. Ele quer estar preparado, quer entender, quer cuidar. Essa dedicação começa a se refletir em sua própria percepção de si mesmo. Ele já não se vê apenas como alguém que provê financeiramente, mas como alguém presente, envolvido, necessário de outras formas. A casa ganha novos sons. Brinquedos que emitem ruídos suaves, músicas infantis tocando em volume baixo, risadas inesperadas. Esses sons substituem o silêncio pesado que havia se instalado após a separação.
O milionário percebe que a casa volta a ter vida, não aquela vida social cheia de visitas e eventos, mas uma vida íntima, profunda, verdadeira. Em uma tarde tranquila, a empregada pede alguns minutos para conversar. Sua voz é firme, mas carrega um certo nervosismo. Ela fala sobre sua própria história, sobre dificuldades que enfrentou, sobre escolhas que precisou fazer para sobreviver. Não entra em detalhes excessivos, mas o suficiente para que o milionário compreenda que ela também carrega cicatrizes invisíveis. Ele escuta com atenção, sem interromper. Sente respeito, empatia, algo que raramente permitiu sentir em relações profissionais. Essa conversa cria um vínculo silencioso, baseado em confiança mútua. Não há promessas, apenas compreensão. O bebê, alheio a tudo isso, cresce a cada dia. Seus movimentos se tornam mais firmes, seu olhar mais atento. O milionário começa a perceber traços que o fazem sorrir. Pequenos gestos que despertam um sentimento difícil de nomear, algo entre orgulho e ternura. Ele entende que esse vínculo não depende de palavras, mas de presença constante. À noite, após colocar o bebê para dormir, o milionário passa a ficar mais tempo acordado, refletindo. Pensa em sua vida antes daquela mudança, nas prioridades que tinha, nas pessoas que deixou de ouvir. Não sente arrependimento absoluto, mas uma clareza nova. Ele entende que precisava ter chegado até ali para aprender o que agora aprende. O trabalho continua exigente, mas já não ocupa todo o espaço mental. Ele se permite sair mais cedo, chegar mais tarde quando necessário. Essa flexibilidade gera comentários, mas ele não se importa. O que antes seria visto como fraqueza, agora ele enxerga como equilíbrio. A empregada percebe que também muda. Ela se sente mais segura naquele ambiente, mais respeitada. Seu trabalho é reconhecido não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Isso a fortalece, dá sentido aos dias difíceis. Em um fim de semana ensolarado, o milionário decide levar o bebê para um passeio no jardim da casa. O contato com o ar livre, a luz natural, os sons do ambiente criam uma atmosfera leve. Ele segura a criança com cuidado, caminha devagar, observa as reações. O bebê parece curioso, atento, tranquilo. Esse momento simples o emociona profundamente. Ele entende que felicidade não é a ausência de problemas, mas a capacidade de viver esses momentos apesar deles. Essa compreensão o atravessa com força, muda sua forma de enxergar o futuro. Ele não sabe exatamente o que virá, mas sente que está no caminho certo. A casa, agora reorganizada, reflete essa nova fase. Menos excessos, mais funcionalidade. Menos aparência, mais essência. O milionário se sente confortável ali, algo que nunca sentiu antes. Ele não precisa impressionar ninguém, apenas estar presente. Ao observar o bebê dormir naquela noite, ele sente uma gratidão profunda. Pela oportunidade de aprender, de mudar, de reconstruir. Ele sabe que ainda haverá desafios, dores, decisões difíceis. Mas também sabe que não está mais sozinho em suas escolhas. Há uma vida que depende dele, e isso, longe de ser um peso, se transforma em um propósito. A empregada apaga as luzes, fecha as portas com cuidado, encerra mais um dia. Ela sente cansaço, mas também satisfação. Algo naquela casa está diferente, mais humano, mais verdadeiro. Ela percebe que faz parte dessa transformação, mesmo sem ocupar o centro da história. O milionário se deita tarde, com o corpo cansado e a mente mais tranquila. O silêncio da noite já não assusta. Ele entende que, naquele silêncio, há crescimento, aprendizado e uma força que ele jamais imaginou possuir. O amanhecer entra pela janela com uma luz mais suave do que de costume. O milionário acorda antes do despertador, hábito que se tornou comum desde que o bebê passou a fazer parte de sua rotina. Ele permanece alguns minutos deitado, ouvindo os sons da casa ainda adormecida. Há um silêncio diferente agora, menos pesado, quase acolhedor. Ele respira fundo e sente o cheiro leve de sabonete infantil misturado ao aroma do café que a empregada começa a preparar na cozinha. Ao se levantar, percebe que o corpo já não reage com tanta rigidez às noites mal dormidas. O cansaço existe, mas vem acompanhado de uma estranha disposição. Ele passa pelo quarto do bebê, observa a respiração tranquila, os pequenos movimentos involuntários das mãos. Esse gesto silencioso se tornou um ritual, uma forma de lembrar a si mesmo do que realmente importa. Na cozinha, a empregada o cumprimenta com um olhar atento.
Ela percebe mudanças sutis todos os dias. O jeito mais calmo, a postura menos defensiva, a forma como ele escuta antes de falar. Enquanto prepara o café, comenta sobre o clima, sobre como o dia promete ser quente. Conversas simples, mas carregadas de uma naturalidade que antes não existia naquela casa. O milionário se senta à mesa e, pela primeira vez em muito tempo, não sente pressa. Ele pega a xícara, sente o calor nas mãos, observa o vapor subir lentamente. Esse momento, aparentemente banal, revela o quanto ele aprendeu a desacelerar. O bebê acorda pouco depois, e o som do choro não provoca ansiedade imediata. Ele se levanta, vai até o quarto e pega a criança com cuidado, ajustando o corpo pequeno contra o seu peito. A empregada observa de longe, respeitando o espaço, mas pronta para ajudar se necessário. Ela vê como ele conversa com o bebê, mesmo sabendo que ainda não há compreensão das palavras. Há algo terapêutico nesse diálogo unilateral. O tom de voz baixo, quase carinhoso, revela uma faceta que poucos tiveram a chance de conhecer. Ao longo da manhã, compromissos profissionais exigem atenção. O milionário se conecta a reuniões, revisa documentos, toma decisões importantes. A diferença é que agora ele intercala essas atividades com pausas reais. Ele interrompe uma chamada para verificar o bebê, adia uma resposta para garantir que tudo esteja bem. Essas escolhas não passam despercebidas. Alguns colegas estranham, outros admiram. Ele aceita ambas as reações com serenidade. No início da tarde, recebe uma visita inesperada de um antigo conhecido do meio empresarial. A conversa começa formal, mas rapidamente ganha um tom pessoal. O visitante comenta sobre as mudanças que ouviu falar, sobre a nova fase. O milionário não entra em detalhes, mas também não se esquiva. Ele fala sobre aprendizado, sobre responsabilidade, sobre a importância de estar presente. Percebe, ao falar, que essas palavras também funcionam como um lembrete para si mesmo. Depois que a visita vai embora, a casa parece ainda mais silenciosa. O bebê dorme, a empregada organiza os cômodos, e o milionário se permite um momento de introspecção. Ele caminha até a varanda, observa a cidade em movimento. O barulho distante dos carros, o calor que sobe do asfalto, o céu claro típico de um dia brasileiro. Esses elementos sempre estiveram ali, mas agora parecem mais nítidos, mais presentes. Ele se lembra de como costumava enxergar o futuro como uma sequência de metas financeiras. Crescimento, expansão, reconhecimento. Agora, essas metas dividem espaço com outras, menos tangíveis, mas muito mais profundas. Criar um ambiente seguro, oferecer afeto, construir uma relação baseada em cuidado. Esses objetivos não aparecem em planilhas, mas exigem esforço diário. No meio da tarde, o bebê acorda irritado. Nada parece acalmá-lo de imediato. O milionário tenta diversas estratégias, algumas aprendidas com a empregada, outras por intuição. O choro persiste, e a frustração começa a surgir. Ele sente o velho impulso de delegar, de pedir ajuda imediatamente. Respira fundo, se lembra de tudo que já superou, e insiste mais um pouco. A empregada observa e, quando percebe que ele realmente tentou, se aproxima e sugere uma mudança simples. Ajusta a posição, fala com calma, canta uma cantiga antiga, típica de sua infância. A melodia suave enche o ambiente, e aos poucos o choro diminui. O bebê relaxa. O milionário sente um misto de alívio e humildade. Ele agradece, não apenas com palavras, mas com um olhar sincero. Esse episódio deixa marcas. Ele percebe que aprender a pedir ajuda também faz parte do processo. Não como sinal de fraqueza, mas de maturidade. A relação entre eles se fortalece ainda mais. Há confiança, respeito, uma sensação de parceria que torna os dias mais leves. No final da tarde, o calor diminui, e uma brisa entra pelas janelas abertas. A empregada sugere um banho mais cedo para o bebê. O milionário participa, ainda um pouco desajeitado, mas atento. A água morna, o cheiro do sabonete, as risadas inesperadas criam um momento de conexão profunda. Ele sente uma alegria simples, quase infantil, algo que não experimentava há anos. Enquanto seca o bebê, percebe o quanto cresceu emocionalmente em pouco tempo. Não porque tudo ficou fácil, mas porque aprendeu a lidar com as dificuldades de outra forma. Ele aceita que nem sempre saberá o que fazer, mas que estar ali já é um passo enorme. À noite, a casa se enche de uma luz mais quente.
As lâmpadas suaves criam sombras aconchegantes. O jantar é simples, preparado pela empregada com cuidado. O cheiro de comida caseira traz uma sensação de lar que antes não existia. O milionário come devagar, conversa pouco, mas sente uma paz que não depende de grandes acontecimentos. Após colocar o bebê para dormir, ele se senta na sala, observa os brinquedos espalhados, os móveis reorganizados. A casa mudou, e ele também. Ele entende que essa transformação não aconteceu de uma vez. Foi construída aos poucos, com erros, acertos, sacrifícios. Cada escolha teve um custo, mas também trouxe aprendizado. A empregada se despede do dia com um sorriso discreto. Ela sente que seu trabalho ali vai além das tarefas diárias. Ela faz parte de algo maior, de uma reconstrução silenciosa. Isso dá sentido ao esforço, às horas longas, às preocupações. O milionário apaga as luzes, caminha pelos corredores com passos tranquilos. Antes de se deitar, passa novamente pelo quarto do bebê. Observa, respira, agradece em silêncio. Ele sabe que ainda enfrentará desafios, que nem tudo está resolvido. Mas também sabe que agora possui ferramentas internas que nunca teve antes. O silêncio da noite o envolve, não como vazio, mas como descanso. Ele fecha os olhos com a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, está exatamente onde deveria estar. O dia começa diferente, não por um acontecimento específico, mas por uma sensação estranha que acompanha o milionário desde o momento em que acorda. Há uma inquietação silenciosa, um pressentimento leve, como se algo importante estivesse prestes a se definir. Ele tenta ignorar, atribui ao cansaço acumulado, mas a sensação permanece enquanto ele se levanta e segue a rotina. O bebê acorda mais cedo do que o habitual, com um choro curto, quase tímido. O milionário se aproxima, pega a criança no colo e sente o corpo pequeno se encaixar com naturalidade. Esse gesto, que antes parecia estranho, agora é automático. Ele caminha pelo quarto, fala baixinho, observa como o choro se transforma em resmungos e depois em silêncio. A confiança entre os dois é visível, mesmo sem palavras. Na cozinha, a empregada já organiza o café da manhã. O cheiro de pão aquecido e café fresco se espalha pelo ambiente. Ela observa o milionário entrar com o bebê nos braços e percebe algo diferente em seu semblante. Não pergunta nada, apenas oferece ajuda com o olhar. Ele agradece, senta-se à mesa e começa a alimentar a criança com cuidado, atento a cada reação. O rádio ligado em volume baixo transmite uma notícia sobre mudanças econômicas no país. O milionário escuta com atenção, mas sem a ansiedade de antes. Ele entende que o mundo continua exigente, competitivo, mas já não se sente refém disso. Há algo mais urgente acontecendo dentro de casa, algo que exige presença emocional, não apenas decisões racionais. Após o café, ele se prepara para sair. Há compromissos importantes fora, reuniões que não podem ser adiadas. Antes de sair, passa pelo quarto do bebê mais uma vez, como se quisesse se certificar de que tudo está bem. A empregada percebe esse gesto e sorri discretamente. Ele se despede com um aceno, algo simples, mas carregado de confiança. Durante o trajeto, o trânsito intenso do Rio de Janeiro exige paciência. O calor, os sons dos carros, as pessoas apressadas nas calçadas criam um contraste com a calma que ele sente por dentro. Ele observa a cidade com outros olhos. Lembra de como costumava atravessar essas mesmas ruas imerso em pensamentos sobre negócios, prazos e resultados. Agora, pensa em horários de alimentação, em consultas, em pequenos detalhes que mudaram completamente sua perspectiva. Na reunião, o clima é tenso. Há decisões delicadas a serem tomadas, ajustes necessários, opiniões divergentes. O milionário participa ativamente, mas de forma diferente. Ele escuta mais do que fala, pondera antes de decidir. Quando finalmente se posiciona, suas palavras são firmes, mas carregadas de equilíbrio. O resultado não agrada a todos, mas é respeitado. Ele percebe que sua liderança amadureceu. Ao final do encontro, um dos participantes o chama para uma conversa reservada. O comentário é direto, quase pessoal. Diz que ele parece diferente, mais humano, menos distante. O milionário ouve, sente um leve desconforto, mas também um certo orgulho. Ele não responde de forma defensiva. Apenas concorda com o aceno e segue seu caminho. O retorno para casa acontece mais cedo do que o previsto. No caminho, ele passa por uma feira de bairro,
algo que raramente fazia. Decide parar. Caminha entre as barracas, sente o cheiro de frutas frescas, escuta conversas animadas, risadas, músicas tocando ao fundo. Compra algumas coisas simples, escolhidas com cuidado. Esse contato com o cotidiano comum o faz sentir parte de algo maior, menos isolado. Ao chegar em casa, encontra a empregada tentando acalmar o bebê. O choro é mais intenso dessa vez. O milionário deixa sacolas de lado e se aproxima. Ele pega a criança no colo, tenta algumas estratégias que aprendeu. Nada parece funcionar de imediato. A tensão cresce, o choro ecoa pela casa. Ele sente o velho medo surgir, aquela sensação de impotência. Respira fundo. Fecha os olhos por um instante e lembra de tudo que já superou. Ajusta a posição do bebê, caminha lentamente pela sala, canta baixinho, sem se preocupar se está afinado ou não. Aos poucos, o choro diminui. O bebê se acalma, encosta a cabeça em seu peito. O silêncio que se instala é quase sagrado. A empregada observa emocionada. Ela percebe que aquele homem, antes tão distante, agora enfrenta as dificuldades sem fugir. Ela sente orgulho, não apenas por ele, mas por fazer parte desse processo. O milionário percebe o olhar dela e agradece com um gesto simples. Não são necessárias palavras. Mais tarde, enquanto o bebê dorme, a empregada pede para conversar. Ela se senta à mesa com as mãos entrelaçadas, visivelmente nervosa. Conta que recebeu uma proposta de trabalho em outra cidade, algo que poderia mudar sua vida. A decisão não é fácil. Ela se sente dividida entre a oportunidade e o vínculo criado naquela casa. O milionário escuta em silêncio. Sente um aperto no peito ao imaginar a casa sem a presença dela, sem aquele apoio constante. Mas também entende que não pode impedir alguém de seguir seus próprios caminhos. Ele fala com sinceridade, diz que ficará triste com a partida, mas que respeita qualquer decisão. Essa resposta surpreende a empregada, que esperava resistência. A conversa termina sem uma definição. O clima fica carregado de emoção. Ambos entendem que aquela decisão terá impacto profundo na rotina e no equilíbrio conquistado com tanto esforço. O milionário passa o resto da tarde linking isso na mente, tentando se preparar para possíveis mudanças. À noite, ele prepara o jantar com a ajuda da empregada. Algo simples, mas feito em conjunto. O bebê permanece próximo, observando tudo com curiosidade. O cheiro da comida se espalha pela casa, criando uma sensação de aconchego. Durante a refeição, o milionário percebe o quanto esses momentos se tornaram essenciais. Não são grandiosos, mas são reais. Após colocar o bebê para dormir, ele se senta na sala, as luzes baixas, a casa silenciosa. Ele sente uma vulnerabilidade profunda. O medo de perder aquele equilíbrio recém-conquistado o assusta. Pela primeira vez, ele admite para si mesmo que não controla tudo, e que isso não é necessariamente ruim. Ele se lembra de sua infância, de momentos em que se sentiu sozinho, mesmo cercado de conforto. Entende agora que não quer repetir esse padrão. Quer oferecer algo diferente, mais humano, mais presente. Essa reflexão o emociona de forma inesperada. Ele deixa que as lágrimas venham, sem vergonha, sem resistência. No quarto, o bebê se mexe levemente, como se sentisse aquela emoção. O milionário se levanta, vai até lá, observa. A calma retorna. Ele entende que, independentemente das mudanças que virão, aquela conexão não será quebrada facilmente. A empregada observa tudo à distância, respeitando o espaço. Ela também se emociona. Sabe que sua decisão não será simples, mas sente que deixou uma marca positiva ali. Isso a conforta. A noite avança, e o milionário se deita com a mente cheia, mas o coração mais consciente. Ele sabe que o dia seguinte trará respostas, escolhas difíceis, talvez despedidas. Mas também sabe que está mais forte, mais preparado para lidar com o que vier. A casa permanece em silêncio, um silêncio vivo, carregado de significados. Dentro daquele espaço, algo está prestes a se transformar mais uma vez, não por conflito ou dor, mas por crescimento e maturidade. Amanhã nasce com um céu limpo, iluminado por um sol generoso que invade a casa sem pedir licença. O milionário acorda com uma sensação diferente, como se o peso que carregava nos últimos meses tivesse se transformado em algo mais leve. Ele permanece alguns segundos deitado, ouvindo o som distante da cidade acordando, o canto de um passarinho insistente na varanda,
o silêncio tranquilo do quarto ao lado onde o bebê dorme. Levanta devagar, passa a mão pelo rosto e segue até o quarto do bebê. Observa cada detalhe com atenção, como se quisesse gravar aquele momento na memória. O pequeno dorme sereno, o peito subindo e descendo num ritmo calmo. O milionário sente o coração apertar de emoção. Ele percebe o quanto aquela presença mudou tudo. Mudou a casa, mudou suas escolhas, mudou quem ele é. Na cozinha, a empregada já está acordada. O cheiro de café fresco se espalha pelo ambiente, misturado ao aroma de pão quente. Ela o cumprimenta com um sorriso contido, mas o olhar denuncia que a conversa do dia anterior ainda está presente em seus pensamentos. O milionário retribui o sorriso, senta-se à mesa e segura a xícara com as duas mãos, sentindo o calor atravessar a pele. O silêncio entre eles não é desconfortável. É um silêncio cheio de significado. Ele respira fundo e decide falar. Diz que passou a noite refletindo, que entende o quanto aquela proposta pode representar uma virada importante na vida dela. Fala com calma, sem pressa, sem tentar convencer. Diz que o mais importante é que ela faça o que acredita ser melhor para si. A empregada escuta atentamente. Seus olhos se enchem de lágrimas, mas ela não se apressa em limpá-las. Conta que, apesar da oportunidade, percebeu algo que não esperava encontrar naquele trabalho. Um sentimento de pertencimento, de utilidade verdadeira, de respeito. Diz que nunca imaginou criar um vínculo tão forte com aquela casa e, principalmente, com o bebê. O milionário sente um nó na garganta. Ele percebe que aquela relação ultrapassou qualquer contrato. Ele não responde de imediato. Apenas escuta, absorve cada palavra, cada emoção. Quando finalmente fala, sua voz sai firme, mas carregada de sensibilidade. Ele diz que, se ela decidir ficar, não será apenas como empregada. Será como alguém essencial naquela construção diária. Essa conversa muda o clima da casa. Não há decisões definitivas naquele instante, mas há algo claro entre eles: confiança. O bebê acorda pouco depois, com um som suave, quase um chamado. O milionário se levanta, vai até o quarto e o pega no colo. O sorriso que surge em seu rosto é espontâneo, cheio de ternura. Ao longo da manhã, a casa ganha vida. O bebê se mostra mais atento, reage aos sons, aos rostos, aos movimentos. O milionário se dedica a cada detalhe, como se estivesse compensando todos os momentos em que esteve ausente no passado. Ele conversa, brinca, observa. Cada pequeno avanço se torna uma vitória silenciosa. No meio da manhã, ele recebe uma ligação importante. Uma decisão profissional aguardada há meses finalmente se concretiza. O projeto que ele vinha conduzindo com cautela, equilibrando trabalho e vida pessoal, apresenta resultados positivos. Não é apenas um sucesso financeiro, mas um reconhecimento de uma nova forma de liderar. Ele escuta a notícia com satisfação, mas sem euforia exagerada. Algo dentro dele mudou. Ele entende que sucesso agora tem outro significado. Depois da ligação, ele caminha pela casa, observa o ambiente transformado. Os móveis reorganizados, os brinquedos espalhados, os quadros simples que substituíram peças caras e frias. Tudo ali reflete uma nova fase. Ele se sente em casa de verdade, algo que nunca havia sentido antes. A empregada prepara o almoço com cuidado. O som dos utensílios, o cheiro da comida caseira, tudo cria uma atmosfera acolhedora. O milionário ajuda como pode, mesmo atrapalhando às vezes. Eles riem de pequenas situações, criando memórias simples, mas profundas. Durante a refeição, o bebê permanece próximo, observando tudo com curiosidade. O milionário percebe como aquele momento, aparentemente comum, representa uma conquista enorme. Ele lembra dos dias de tensão, dos conflitos, do medo constante de errar. Tudo isso parece distante agora, não porque desapareceu, mas porque foi transformado. À tarde, ele decide fazer algo simbólico. Pega uma caixa guardada no armário, cheia de objetos do passado. Relógios caros, documentos antigos, lembranças de uma vida focada apenas em status. Ele observa cada item com atenção e decide separar o que realmente importa. Não se trata de se desfazer de tudo, mas de escolher conscientemente o que permanece. A empregada observa esse gesto com curiosidade. Ele explica que precisa encerrar ciclos para abrir espaço para outros. Esse processo o emociona. Ele sente que está se despedindo de uma versão antiga de si mesmo,
aquela que acreditava que dinheiro resolvia tudo. No fim da tarde, ele leva o bebê para a varanda. O sol começa a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados e rosados. O vento leve toca o rosto dos dois. O milionário segura a criança com firmeza e delicadeza, apontando para o céu, mesmo sabendo que ainda não há compreensão. Ele fala sobre o futuro, sobre sonhos, sobre promessas silenciosas. A empregada se aproxima, observa a cena com os olhos marejados. Ela sente que ali existe algo raro. Um homem que aprendeu a amar de verdade, uma criança que cresce cercada de cuidado, uma casa que deixou de ser apenas um espaço físico para se tornar um lar. No início da noite, ela finalmente toma sua decisão. Diz que ficará. Não por medo de mudar, mas porque entende que aquele lugar também faz parte de seu caminho. O milionário escuta, sente um alívio profundo, mas não demonstra exagero. Apenas agradece, com sinceridade. Ele sabe que essa escolha trará responsabilidade ainda maior. O jantar é leve, tranquilo. O bebê dorme cedo, exausto de tantas descobertas. O milionário permanece algum tempo no quarto, observando, refletindo. Ele percebe que não sente mais aquela solidão antiga. Há desafios, sim, mas também há sentido. Antes de se deitar, ele caminha pela casa, apaga as luzes, fecha as portas com cuidado. Tudo parece em equilíbrio. Ele se senta na sala por alguns minutos, em silêncio, e permite que as emoções fluam. Gratidão, orgulho, amor, medo, esperança. Tudo misturado, tudo real. Ele entende que o caminho até ali não foi fácil. Houve perdas, escolhas difíceis, confrontos internos. Cada vitória teve um custo. Cada aprendizado exigiu humildade. Mas agora, ao olhar para trás, ele percebe que tudo valeu a pena. No quarto, ele se deita e fecha os olhos com um sorriso discreto. Pela primeira vez em muitos anos, o futuro não o assusta. Ele sabe que não controla tudo, mas também sabe que está presente, atento, disposto a aprender todos os dias. A casa adormece envolta em um silêncio acolhedor. Um silêncio que não representa vazio, mas paz. Dentro daquele espaço, uma nova história continua sendo escrita, dia após dia, construída com esforço, afeto e escolhas conscientes. E, naquele momento simples, sem aplausos ou grandes anúncios, o milionário entende que encontrou a maior riqueza de todas. Chegou até o fim? Então escreve novo nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.